Paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos, quero cumprimentar você, a sua casa, a sua família, nesta oportunidade, com um grande desejo no meu coração de que todos estejam bem, guardados, protegidos pelo Senhor nosso Deus, debaixo da sombra do Onipotente. Meus amigos, é com muita alegria e satisfação no meu coração que nesta manhã eu venho uma vez mais ministrar ou meditar com os irmãos de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, onde nós temos tido a oportunidade de sermos por Deus alimentados através da sua palavra, através dos estudos contínuos na Escola Bíblica Dominical, ainda que de um formato online, mas que possamos valorizar este canal, esta oportunidade que Deus tem nos dado, para nesse momento que é um momento tão marcante da vida da humanidade, da vida principalmente de nós, a Igreja do Senhor Jesus, aproveitar as oportunidades que nos são dadas, através aí desta ferramenta tão gloriosa que é a rede online, onde estamos podendo continuar, ainda que distantes do templo, da reunião física, mas nós podemos compartilhar uns com os outros mensagens gloriosas acerca da palavra de Deus, como nós temos recebido, dos nossos pastores, dos nossos obreiros, palavras tão gloriosas todas as manhãs de domingo, às tardes de domingo, através da Escola Bíblica Dominical. Quero fazer aqui uma rápida ressalva acerca de comentários que a gente ouve, nós temos ouvido nesses últimos dias, até de uma forma certa, pessoas que dizem que essa questão do fechamento das igrejas é uma perseguição da igreja. Não, irmãos, nós não podemos pensar por aí. A igreja também teve as suas portas fechadas, a igreja também foi afetada por essa situação, mas não que propriamente dita seja uma perseguição da igreja. Sabemos que tem sido difícil para nós cristãos habituados a congregarmos os fins de semana, a estarmos sempre no templo, louvando, orando a Deus, cultuando juntamente com a união da igreja. Mas é um momento esse tão delicado em que nós estamos vivendo, que não foi só a igreja que tem sido afetada. O mundo como num todo tem sido afetado, inclusive as demais religiões também, por mais errôneas que sejam. Mas o que nós temos que nos apegar e entender é que, indiferente do templo, indiferente do espaço físico, a nossa vida com Deus, a nossa rotina diária com Deus, a nossa fé genuína, verdadeira e preciosa, que é provada como que o ouro que é provado no fogo, como diz a Bíblia Sagrada, essa fé, ela deve de ser indiferente do templo, indiferente de reunirmos ou não reunirmos. Porque a nossa vida, ela é contínua em Deus, com Deus e para Deus. Quero apenas deixar aqui essa reflexão para nós, porque temos conversado com algumas pessoas e temos observado de uma certa forma e receio. Parece que algumas pessoas têm medo da igreja continuar fechada por mais um mês, por mais 2, ou ainda que seja por mais 3. Esperamos em Deus que não. Mas nós vamos ver algumas pessoas que vão se fragilizando. E o nosso cuidado e oração em favor dessas pessoas deve ser continuamente. Amém, meus irmãos? Então, como eu disse, eu gostaria de estar meditando com os irmãos nesta minha oportunidade. Para mim é uma honra poder fazer parte deste ministério, na pessoa do pastor Luiz, pastor Liels, pastor Reginaldo, e todos os demais companheiros, obreiros em Cristo Jesus. Para mim é uma honra poder estar ministrando também aqui com os irmãos ou refletindo acerca de mais uma lição da Escola Bíblica. Desta feita nós estaremos estudando de hoje a lição de número 11 da nossa revista, a qual nós estamos por findar. E essa lição de hoje ela tem como título A Teologia de Eliú. O sofrimento, a teologia de Eliú, o sofrimento é uma correção divina? Uma pergunta. Então vamos aqui para o texto áureo, sem muitas delongas. Texto áureo
Ao aflito, livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Jó 36:15. E a verdade prática, ela diz o seguinte: o sofrimento, ele não deve ser visto apenas sobre o aspecto punitivo, mas principalmente educativo. O sofrimento, ele não é só para punir, mas principalmente para nos ensinar a nos aproximar mais de Deus, a crescermos e amadurecermos no Senhor. Amém? Então vamos aqui para a leitura bíblica em classe. Então aqueles 3 homens, Jó 32. Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão, contra Jó. Se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira acendeu contra os seus 3 amigos, porque não achando que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que ele. Assim, na verdade, Jó ouve as minhas razões e dá ouvido a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões sairão da sinceridade do meu coração e a pura ciência dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez inspiração, o Todo-Poderoso me deu a vida. Respondeu mais Eliú e disse: ouve vós, sábios, as minhas razões, e vós, instruídos, inclinai os ouvidos para mim, porque o ouvido prova as palavras como o paladar prova a comida. O que é direito, escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. E prosseguiu ainda Eliú e disse: espera um pouco, e mostrar-te-ei que ainda há razão a favor de Deus. Desde longe repetirei a minha opinião. Ao meu Criador atribuirei a justiça, porque, na verdade, as minhas palavras não serão falsas contigo. Esta que é um sincero na sua opinião. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Grande é em força de coração. Então, a partir deste princípio, destes versículos aqui no livro de Jó, nós estaremos extraindo aqui a teologia, ou seja, a linha de raciocínio, de pensamento deste amigo Eliú, acerca da situação que ele vivenciou juntamente com os demais amigos, ali naquela experiência vivida pelo patriarca. Então extrairemos daí alguns pensamentos, algumas informações e ensinos contidos nessas passagens para a nossa também transformação, para o nosso elevo e crescimento espiritual. Os objetivos desta lição, os objetivos específicos são 3. Primeiro, explicitar que Deus, como soberano, pode se revelar e falar por meio do sofrimento. O primeiro objetivo desta lição é deixar bem claro para todos nós que Deus, como soberano que é, ele pode se revelar e também ele pode falar por meio de sofrimento. Creio que eu e você já tivemos algumas experiências assim, né, irmãos? Basta nós termos a sensibilidade diante de situações que já vivenciamos, diante de experiências na prática, não só de ouvir falar, porque muito mais importante do que ouvir falar da experiência de alguém é quando nós temos a nossa própria experiência com Deus.
E eu creio que todos nós, ou a boa maioria de nós, já tivemos uma experiência dessa, de no meio de sofrimento, no meio de uma dor, seja ela em qual área que for, né, irmãos? Nós ouvirmos a doce voz do Senhor falar conosco. Nós vamos destacar também, como um dos principais objetivos específicos dessa lição, destacar também que a soberania de Deus, ela não sobrepõe o seu amor. A soberania de Deus, ela não sobrepõe o seu amor. Deus, ele é soberano, Deus, ele é santo, Deus, ele é justo, Deus, ele é amor. Amém? Deus é tudo isso. São atributos exclusivos, alguns desses exclusivos do nosso Deus, mas que um não sobrepõe o outro. A Bíblia fala que Deus, ele é imutável, que Deus, ele não muda, Deus não varia. Deus hoje não está amando e amanhã ele deixou de amar. Ou Deus não te ama hoje de um tanto porque você jejuou mais essa semana e ele vai te amar mais. Não. O nosso Deus, ele não é como nós. Não quero dizer aqui que ao fazermos essas coisas e buscarmos a santidade, não agradaremos o Senhor, não traremos prazer ao coração de Deus e que Deus não vai sentir prazer na nossa vida. Não é nada disso. Mas, porém, o que nós vamos entender através dessa lição é que quando nós fazemos algo a mais, ou, infelizmente, fazemos algo que não devemos, isso não vai alterar o amor de Deus para conosco. Amém? Nós vamos ver isso à luz da palavra de Deus. Nós vamos afirmar ainda que Deus, ele não tem prazer no sofrimento. O profeta Ezequiel revelou isso, capítulo 3. Deus não tem prazer no sofrimento, mas Deus, muitas das vezes, ele vai lançar a mão desta ferramenta, que é o sofrimento, para nos educar, para nos corrigir e para nos trazer, muitas das vezes, para perto dele, se nós estivermos com o nosso sentido espiritual aberto ao Senhor nosso Deus. Há algo aqui, uma informação muito interessante que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que vem assim: o sofrimento na vida do cristão, ele deve ser um meio pedagógico. Ele serve para esmagar a soberba humana, polir o caráter do crente, prover o crescimento e desenvolvimento do cristão. Este não é o mesmo depois que passa por ela. Por ela o quê? Pela escola do sofrimento. Pela escola do sofrimento. Não por acaso o apóstolo Paulo pôde dizer: sei estar abatido e sei também estar em abundância. E toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é o caminho que o Senhor Deus quer que atinjamos, ser experimentados, amadurecidos e crescidos. Quer que ouçamos a voz de Deus no sofrimento. Então poderemos dizer com esta convicção: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, meus amados? Então nós vamos ver aqui que o sofrimento não, como eu disse, foi mostrado aqui, não que Deus ele tenha prazer no sofrimento, não que Deus tenha prazer nisso, mas porém nós temos que ver o momento de dificuldade, o momento de adversidade, de sofrimento, nós temos que extrair daí algumas lições para a nossa vida, porque, como vai ficar bem claro aqui no decorrer da lição, o sofrimento não é que Deus tem prazer, mas Deus tem prazer no crescimento, ou Deus espera, pelo menos, que aquela situação, em vez de nos abater, como diz o apóstolo Paulo, ele venha trazer crescimento para as nossas vidas. Amém? Então vamos aqui. Introdução. Veremos que a teologia de Eliú, exposta em 4 grandes discursos teológicos, em Jó de 32 ao 37, esse discurso se contrapõe ao que Jó e os seus amigos proferiram. Para Eliú, os amigos de Jó falharam na exposição de suas ideias ao patriarca.
Este, por outro lado, se equivoca ao apresentar o seu conceito de que Deus, para fundamentar a sua defesa, Assim mostraremos que Eliú revela um Deus soberano, que age segundo o conselho e não, segundo o seu conselho, e não está obrigado a dar nenhuma resposta ao homem, além de não haver qualquer injustiça em suas ações, pois, segundo o jovem amigo de Jó, o sofrimento é uma ação pedagógica que Deus usa para corrigir o homem. Amém? Então vamos aqui no primeiro ponto do primeiro tópico, primeiro ponto. Diz assim: o sofrimento como uma forma de revelar a Deus. O sofrimento como uma forma de revelar a Deus. Deus é soberano. Normal, louvado seja o Senhor. Um dos atributos exclusivos ou exclusivíssimos do nosso Deus. Deus, ele é soberano. Nesse primeiro discurso, Eliú também, que tinha esse conhecimento, ele destaca a queixa de Jó, porque Deus não lhe respondera. Para o jovem amigo do patriarca, este não leva em conta a majestade divina que distingue o Criador das suas criaturas. Nesse sentido, Jó havia ignorado que Deus é infinitamente maior do que o homem e que não precisa explicá-lo acerca de suas ações nem de seu silêncio. Então ele coloca aqui a questão para Jó, na linha de pensamento dele, que Jó ele havia esquecido da soberania. Porque, como nós lemos numa das outras lições, Jó, ele questiona, ele não chegou a amaldiçoar nem a negar a sua fé, mas por várias vezes ele perguntou, ele indagou, ele questionou a Deus no pensamento da seguinte maneira, que ele olhou para a vida dele e viu que ele era justo, ele via que ele era perfeito. Ó, irmãos, e isso é um grande perigo. É um grande perigo quando nós começamos a nos avaliar, quando nós começamos a nos sentir que nós somos perfeitos demais. Isso aí é um risco, é um perigo. A gente deve acender uma luz de atenção com relação a isso. Jó, ele começou a olhar para a sua vida e ver que realmente, e de fato, o próprio Deus testifica dele, que ele era isso tudo. Mas assim, a gente tem que incorrer no cuidado para não cairmos numa soberba de acharmos que somos melhores demais, que somos santos demais. E Jó, com esse pensamento de que ele estava tudo agradando a Deus, ele deixou de levar o seu pensamento para a soberania de Deus. É isso que Eliú vem chamar a atenção aqui. Ele começou a olhar para a sua vida e começou a questionar a Deus, a perguntar, a indagar a Deus. E o Eliú, ele vem explicar aqui no final que Deus é infinitamente maior do que o homem, de que ele não precisa explicar nada para ninguém. E isso é uma grande verdade. Nós vamos ver no capítulo 33 de Jó, quantas vezes Jó começou, por quê? Por que eu nasci? Por que os peitos da minha mãe não secaram? Por que isso? Por que aquilo? Aí Deus vem sem responder, mas Deus só fala assim: Jó, onde você estava quando eu estendi os céus? Quando eu criei as estrelas? Quando eu firmei os pensamentos, os fundamentos da terra? Deus começa a dar algumas respostas ali para Jó e ele começa a entender, vai diminuindo ele. Entende, irmãos? É que muitas das vezes nós temos um senso de autojustiça. Nós achamos que nós somos bons demais para estar passando por determinada situação e esquecemos que seja o que acontecer com nós, irmão, Deus ele é soberano, Deus ele é justo, Deus ele é reto. Você está entendendo? Se tem algo que precisa ser corrigido na nossa vida, Deus vai fazer com que nós passamos aquela situação para ser corrigido. Mas se tem algo, muitas das vezes, nós ensoberbecemos o coração e achamos que somos bons demais e queremos questionar a Deus. Mas comigo? Por que Deus comigo está acontecendo isso? Então, irmãos, nós não devemos esquecer em nenhuma instância, em nenhum momento da nossa vida, Deus, ele é soberano. Se você estiver passando por um momento difícil, quando eu passo pelos meus momentos difíceis, nós não temos jamais que fazer como Jó, de questionar, de avaliar a minha vida, mas eu jejuo, né? Parece até aquele homem lá
do Evangelho de Mateus, que Jesus falou, né? Ah, batia no peito, mas eu jejuo 3 vezes por semana, eu dou o dízimo, né? E tal. Muitas das vezes nós queremos pensar assim, irmãos. Esquecemos que Deus é soberano. Nunca esqueça, irmão, da soberania de Deus. Essa era a linha aqui de pensamento de Jó, e aonde o seu amigo colocou a primeira questão que foi colocada por Eliú. Segunda, ponto 2. O orgulho do homem priva-o de ouvir a Deus. O orgulho do homem priva-o de servir, de ouvir a Deus. Todavia, mesmo sendo um ser transcendente, Deus não deixa de se revelar ao homem quando julga necessário. Irmãos, quantas vezes nós, Deus sendo quem é, soberano, majestoso, onipotente, onipresente, onisciente, Deus sendo quem é, Deus, ele não deixa de se revelar ao homem quando é necessário. Por isso, Eliú não aceita o julgamento de Jó sobre o silêncio de Deus. Eliú aqui, irmãos, ele se colocou na posição de defensor de Deus, mesmo diante da situação do seu amigo. Por quê? Olha só, Deus, ele, no entendimento dele, na teologia dele, na linha de raciocínio dele, ele pensa assim, que Deus, ele não deixa de se revelar ao homem quando ele julga necessário, né? Por isso, Eliú não aceita o argumento de Jó sobre o silêncio de Deus. Ele fala ao homem de várias maneiras, incluindo em sonhos, visões. Jó 33, 14 ao 15. Que Deus, ele fala, Deus se revela no sofrimento, Deus se revela no silêncio. Muitas das vezes nós queremos ouvir a voz de Deus. Quantos de nós nos já questionamos, indagamos, perguntamos, até choramos quando algo está doendo em nós, quando o fogo está ardendo e nós questionamos e parece que Deus fica em silêncio. Porque no silêncio Deus nos ensina, irmãos. No silêncio Deus nos ensina. E como disse aqui, o orgulho muitas das vezes pode ser uma pequena causa que está nos impedindo de ouvir a voz de Deus. Amém? Olha, de acordo com Eliú, o problema não é o silêncio do Altíssimo, mas o orgulho humano que não permite escutá-lo. É que às vezes nós estamos tão focados na nossa autojustiça, no nosso bom comportamento, até parece que isso é que vai nos dar a salvação. Não esqueçamos daquilo que Paulo falou. Pela graça vós sois salvos, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não temos que dar lugar à nossa vida, nós temos que achar brecha na nossa vida para dar lugar para a carne, mas não devemos confiar na nossa justiça, porque a justiça do homem para Deus é como trapos de imundícia. Nós não somos capazes de agradar a Deus por nós mesmos. Não sejamos ignorantes. Então, é que às vezes o orgulho, irmãos, o orgulho, muitas das vezes ele está maquiado sobre uma falsa aparência de justiça. A pessoa se acha santo, sou mais santo que aquele irmão. Mas eu sou mais santo do que aquela irmã. Você está entendendo? E no fundinho, o orgulho está ali. Uma pitadinha, muitas das vezes, de orgulho, de soberba, né? Ainda que venha assim com um pouquinho de maquiagem, mas se maquiando de piedade, de justiça, mas o orgulho está ali. Nós não queremos dar o braço a torcer. Muitas das vezes Deus está falando conosco acerca de uma situação. Deus está falando conosco acerca de determinados comportamentos, de auto-julgamentos da vida do semelhante, seja ele crente ou não crente. Muitas das vezes queremos nos colocar em posição de patamares melhor do que os outros, coisa que nós não somos. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós não foi nos permitida autorização por Jesus em nenhum momento em julgar a vida de ninguém, irmãos. Jesus disse no Evangelho de João, não julgais pela aparência, mas sim pela reta justiça. Mas o julgamento que Jesus estava falando ali não é julgar, viu, irmão? É fazer uma comparação. É aquela questão de julgamento como fazendo uma semelhança, uma comparação daquilo que eu devo
copiar ou daquilo que eu não devo praticar. Não aquele julgamento para condenação, não aquele julgamento dando palavras de destruição, palavras de peso na vida das pessoas. Não. Nós temos que acabar com isso, tirar esse orgulho do nosso coração, esse senso de alta justiça, de pensarmos que somos melhores do que ninguém. Nós não somos melhores do que ninguém. Amém? Então vamos aqui. Olha, o orgulho humano não permite escutá-lo. O jovem acredita que o mesmo patriarca, considerando-se moralmente puro, padece do pecado do orgulho. Na visão de Eliú, a revelação de Deus tem o propósito de livrar o homem da soberba e que o conduziria à morte. Então, irmãos, eu quero fechar aqui esse tópico aqui número 2, esse ponto número 2 aqui do primeiro tópico, com esta palavra. Muitas das vezes nós temos que examinar. A palavra de Deus diz assim, de tudo que nós temos, irmão, examine o nosso coração. É que muitas das vezes o orgulho está dentro do nosso coração. O orgulho maquiado de justiça, maquiado de santidade. O orgulho, irmão, é algo que ele entra sorrateiramente no nosso coração. Porque eu canto melhor, porque eu prego melhor. E às vezes queremos ter aquela carinha assim sabe, de bonzinho, de tal. Mas o orgulho está lá dentro, aquele sentimentozinho de que eu sou melhor. Eu faço melhor, eu canto melhor, eu toco melhor, eu prego melhor, eu ensino melhor. Não, irmãos, não. Jesus conhece o nosso coração. Deus, ele conhece o coração do ser humano. E se esta palavra está vindo para nós hoje, é porque Deus está nos convidando a examinar. Assim como Jó. Muitas vezes nós oramos com orgulho dentro do nosso coração. Muitas das vezes nós oramos, muitas das vezes nós clamamos, muitas das vezes nós cultuamos a Deus com orgulho dentro do nosso coração. Não aquele orgulho destruidor, mas aquele orgulho a qual Deus contempla dentro do coração de cada um de nós. Amém? Então, como ele disse aqui, a visão de Eliú revela que a revelação de Deus tem o propósito de livrar o homem da soberba, a soberba, que o livraria o homem da soberba, que o conduziria à morte. A soberba, irmão, pode nos conduzir à morte. Amém? Então, glória a Deus, louvado seja o Senhor nosso Deus. Vamos aqui ainda. Ponto de número 3, o mistério da redenção. Além de sonhos e visões, Eliú também ele destaca que Deus usa a enfermidade como um dos canais de comunicação entre Deus e o homem. Jó 33, 19 ao 22. Vai falar assim. Por causa dela, ele pode enviar um anjo para anunciar a Jó o seu dever. Jó 33, 23. Dizer o que ele deve fazer e também interceder em favor da saúde do patriarca. Dessa forma, em favor da saúde do patriarca, né? Então vamos aqui novamente. Dessa forma, esse mensageiro anuncia que é justo e bom o fim de recuperar o estado da justiça que Jó desfrutava antes da enfermidade. O mistério da redenção. Interceder em favor da saúde do patriarca. Dessa forma, esse mensageiro anuncia o que é justo e bom a fim de recuperar o estado de justiça que Jó desfrutava antes da enfermidade. As funções que são atribuídas a esse mensageiro mediador fazem que os intérpretes bíblicos vejam este ser celeste uma referência ao anjo do Senhor, uma teofania do Senhor Jesus Cristo. Não há dúvidas de que esse mediador é a mesma testemunha celestial que Jó pedia que defendesse a sua causa, o Redentor que justificasse depois da sua morte. Nesse sentido, conforme podemos atestar no livro, o ministério desse mensageiro é um ato decorrente inteiramente da graça de Deus a favor de Jó para mediar a sua causa e resgatá-lo. Glória a Deus, louvado seja
o nome de Jesus. Amém? Então vamos aqui. Tópico de número 2, sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania. O sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. Ponto 1, a justiça de Deus demonstrada. Vamos lá. Como que essas coisas, né? A justiça, o sofrimento, como que o sofrimento, ele é uma forma, um meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. Vamos lá entender isso. Quando defende a justiça de Deus, ele o faz coro com seus amigos na acusação contra Jó. Em sua perspectiva, os argumentos de Jó não passavam de insolência. Como pode o Todo-Poderoso agir com injustiça, conforme Jó deixou assim entender? Jó estava sendo insolente, né, irmão? Tipo assim, ele estava dizendo que Deus era injusto de fazer aquilo com ele. É aquilo que nós acabamos de falar agora há pouco. No pensamento dele, o padrão de vida que ele tinha, pelo conhecimento da vida que ele tinha, Deus estava sendo injusto. Deus estava sendo injusto. Ele estava, numa forma assim, julgando a atitude de Deus. Como pode o Todo-Poderoso agir assim, com injustiça, conforme deixou ele entender nas suas palavras? Deus jamais age injustamente. Deus jamais. Irmãos, se tem uma coisa que Deus é justo. Deus é justo. Seja, ainda que com o pensamento de Jó, que muitas das vezes nós temos, mas por que eu sou tão fiel a Deus na igreja, eu canto, eu prego, né? Mas muitas das vezes nós temos esse sentimento, irmão. Nós temos esse sentimento. Deus jamais age com injustiça. Por isso, contrariaria a sua própria natureza. A natureza de Deus é justa. Deus, ele é invariável, é imutável. A Bíblia fala que ele é o único juiz de todo o universo, de toda a terra. Não existe ninguém mais perfeito. Eu quero te dizer que talvez se você está passando alguma coisa, uma situação, um problema, uma dor, eu não sei qual é o problema, qual é a dor, que muitas das vezes nós passamos no dia a dia. De uma coisa eu sei, irmãos. Seja por motivo de provação, Jó não sabia, ele estava sendo provado, né, por um desafio que o próprio Satanás, ele chegou perto de Deus, né? Mas muitas das vezes nós temos esse senso assim de pensar, mas se tem algo de ruim acontecendo na nossa vida, eu quero te dizer uma coisa. Talvez você pode estar sendo provado, talvez Deus não queria aquilo, mas aquilo veio uma situação acontecer. Mas eu quero te dizer, não é injustiça da parte de Deus. Deus está sendo injusto de agir assim comigo. Não. Deus é justo. Se nós estamos passando por algum perrengue, a Bíblia diz assim no livro de Provérbios, salvo eu, de que reclama o homem, senão dos seus próprios pecados. Muitas das vezes não, todas as vezes que nós passamos por alguma dificuldade, pode ter certeza absoluta daquilo que eu vou te dizer. É por causa de atitudes nossas. É de atitudes nossas. Amém? Então vamos aqui, no ponto número 2 do segundo tópico, o caráter justo de Deus. Para não haver dúvida, Eliú passa a descrever o caráter justo de Deus. Olha só, ele age com justiça quando retribui ao homem o que ele merece. Olha só que interessante isso aqui. Eliú, ele descreve o caráter justo de Deus. Primeiro, ele age com justiça quando ele retribui ao homem aquilo que ele merece. É o que eu acabei de falar. Deus, ele sempre age com justiça, irmão. Quando você faz algo, quando eu faço algo, quando nós fazemos algo de errado, e algo amanhã ou depois vem uma correção, vem uma situação, entende? Deus, ele vai retribuir ao homem aquilo que nós merecemos. Não tem como, meu irmão. Isso aí é lei da semeadura. Você planta aquilo que você colhe. Diante de Deus as coisas funcionam assim. E muitas das vezes nós escolhemos aquilo que nós vamos plantar.
mas nós não escolhemos aquilo que nós vamos escolher. Nós temos a opção de ter uma atitude ou não ter. Mas a consequência dela nós não temos escolha. Nós não temos escolha. Amém? Então vamos lá. Deus, ele age com justiça quando ele retribui ao homem de acordo com o que ele merece. Se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você plantar coisas ruins, então não tem outro caminho. Ponto 2. Deus não precisa prestar conta dos seus atos a ninguém, visto que não recebeu autoridade de nenhum outro ser criado. Deus, ele não precisa prestar contas para ninguém. Jeremias capítulo 18. Desce à casa do oleiro, olha o oleiro trabalhando no barro. Porventura não sois vós, ó Israel? Como este barro nas mãos do oleiro, assim não é vocês nas minhas mãos? E aonde que o barro pode questionar o oleiro? Eu não quero ser assim, me faz assado. Não. Deus, ele não tem que prestar conta de nada. Sabe por quê? Porque a nossa vida é dele. A nossa vida está nas mãos dele. Como provedor da vida humana, ele tem todo o poder de manter ou não a humanidade. Olha só, como provedor, ele tem o poder de manter ou não. Se Deus quiser, mano, ele mantém. Se ele não quiser, se ele quiser acabar agora, se chegar um determinado momento que ele olhar, ele olhou para Noé e falou: Noé, eu vou acabar com isso aí. Eu vou acabar com esse povo. Entra dentro dessa arca aí, você para a sua família aí, que eu vou acabar. Então, ele como mantém, ele tem o poder de sustentar enquanto ele quer. E ele tem o poder de exterminar quando ele quer. O Todo-Poderoso não faz acepção de pessoas, quer sejam reis, quer sejam nobres ou pobres. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz. Deus não julga por aquilo que temos ou por aquilo que somos. Deus julga quem nós somos perante ele. Né? Deus, ele não faz. Seja o rico, seja o pobre, seja o doutor, seja o indouto, seja o estudado, seja o ignorante. Deus, ele não faz cor, classe social. Deus não faz questão dessas coisas. E ainda o quinto. Deus é onisciente e como tal conhece os passos e a intenção de todos os homens, sem precisar inquiri-los. Deus, ele sabe, meu irmão. Deus, ele sabe. Ele é onipotente, ele é onisciente. Não adianta, irmão. É igual nós estávamos falando ali a questão da autojustiça, que muitas das vezes maquiada entra na nossa vida. Não adianta. Talvez na igreja, talvez de um determinado, somos ali santinhos, mas tem outras áreas da nossa vida que nós falhamos. E a punição, ela vai vir, porque Deus, ele é onisciente, sem perguntar. Deus não precisa me perguntar aonde que eu erro. Deus não precisa te perguntar aonde que é a sua fraqueza. Talvez dentro de casa, talvez dentro da igreja, você é um santarrão, na frente da sua família, na frente dos seus amigos, dos seus irmãos da igreja. Mas tem uma determinada, um cantinho da sua vida que é um oculto e Deus conhece lá. E Deus vai trazer uma justiça, Deus vai trazer uma situação em cima daquele momento ali, daquele cantinho. Para quê? Para que aquele cantinho ali, ele venha trazer a luz para que você venha pôr por fora e venha refletir. Realmente. Ele é justo para punir os maus. Ele é justo. Não adianta, irmão. Não adianta. Quando uma pessoa age erradamente, quando uma pessoa tem uma conduta errada, não adianta, meus irmãos. Não adianta nós termos a síndrome de Asaf, de querer ficar olhando para o ímpio, que tem uma vida torta, que tem uma vida errada, e ainda assim parece que tudo vai bem. Deus, ele é justo para punir os maus. Talvez o indivíduo, aos nossos olhos, né, eu costumo dizer a síndrome de Asaf, porque muitas das vezes os crentes que passam uma perrengue, vamos dizer assim, como dizia meu avô, passam uma vida de perrengue, né? Uma hora tem o arroz, falta o açúcar, uma hora tem açúcar, falta o feijão. Mas muitas das vezes nós temos a mania de olhar para o vizinho, que não é crente e que come carne todo dia, né? Eu sou crente e ando a pé. O meu vizinho não é crente, anda na bebedeira, anda nisso, anda naquilo, anda na balbúrdia, anda nas noitadas.
e bate de carrão, tem comida boa dentro de casa, tem uma casa boa para morar. Isso é síndrome de Asaf, eu costumo chamar. Mas nós temos que entender que Deus, ele é justo para punir os maus. Amém? Não invejai a riqueza do ímpio, porque eles serão como a flor do campo, que murcha e logo se vai. Se não pagar aqui, meu querido, a justiça vai ser cobrada do lado de lá. Amém? No dia do encontro, ninguém vai sair daqui sem prestar suas contas. Ninguém sai diante daquele trono sem prestar as suas contas. Glória a Deus. Ponto número 3. A defesa da soberania de Deus. Atente para a seguinte pergunta. Será que Deus, olha só, será que Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou não? Atente, olha que o escritor da revista colocou aqui, comentarista. Atente para a seguinte pergunta. Será que Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou não? Olha só, Eliú encerra o capítulo mostrando a Jó que Deus, em sua soberania é livre e livre vontade, não tem obrigação de agir segundo o querer do homem. Quem é que te falou que Deus está preocupado em te agradar às suas vontades, às nossas vontades? Sendo soberano, ele não está sujeito a qualquer julgamento humano, irmãos. Muitas pessoas e denominações, religiões, querem julgar a Deus. Querem julgar, faz um auto-julgamento de Deus. Por que Deus é tão mal? Por que Deus isso? Sem conhecimento de causa. Pessoas que falam, eu já vi até crente, irmão, falar assim, mas Deus era, né, irmão? Deus era terrível. Lá no passado, Deus mandou matar Agag, entra lá na terra daquele povo, mata todo mundo e tal. Eu já vi crentes falar isso, irmãos. Que Deus, no passado, Deus era mal. Deus nunca foi mal, irmão. Deus nunca foi mal. Desde quando Deus criou o homem com o plano de vida eterna, o homem pecou, Deus veio, providenciou, matou o animal ali, o cordeiro fez roupa para o homem. Nós vamos ver de Gênesis a Apocalipse, da criação até o livro da Revelação. Nós vamos ver o homem errando e Deus indo atrás do homem, o homem pecando e Deus indo atrás do homem, providenciando profeta, providenciando sacerdote, sacrifício para pecado. Todas as formas Deus providencia. E agora vem pessoas, ainda até crente eu já ouvi dizer, que crente que Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, era um Deus que mandava matar. Mas quem que Deus mandava matar? É porque Deus não alisa não, irmão. Deus não alisa, entende? Deus não passa a mão por cima de pecado, não. Quando Deus mandava entrar, o Josué entra lá e mata todo mundo. Quando Deus mandou o próprio rei Saul, entra lá na terra daquele povo, lá mata todo mundo. É porque era povo terrivelmente pecadores contra Deus, irmão. Era povo que a medida da justiça de Deus já tinha se enchido, já tinha se completado daquele povo. E quando nós vamos ver gerações para trás, por que Saul foi matar? Porque gerações e gerações lá atrás, aquele povo fez frente a Israel quando saiu do Egito. E Deus prometeu, um dia nós vamos acertar a conta. Mas vai embora, toca aí, povo, vai para frente aí, porque depois vai chegar a hora de eu vir cá cobrar. Você está entendendo, irmão? Então, Deus, ele é justo. Deus, ele é justo. Então, vamos aqui, né? Nós estamos falando acerca da soberania. Eliú encerra o capítulo, então, mostrando que Deus ele não tem que agir segundo o querer do homem soberano. Ele está sujeito a qualquer julgamento. Não adianta, irmão. Quem somos nós para querer julgar a Deus? Determinadas religiões, determinadas linhas de pensamentos, falando que Deus é assim, que Deus é assado. Com todo respeito, a gente vê esse pessoal LGBT aí, né? Que julga, que fala que Deus é um Deus que faz acepção, os homossexuais, né? Esses livros de pensamento aí, que fala que Deus é um Deus que faz acepção, que a igreja faz uma acepção. Onde é que Deus faz acepção, irmão? Onde que Deus faz acepção? Deus nunca fez isso, né? O Todo-Poderoso, olha, por todo o livro de Jó, o autor destaca a soberania divina. Soberania. Um exemplo disso é que está claro no uso da palavra Todo-Poderoso, que ocorre 31 vezes no livro. Para Eliú, portanto, por ser soberano, Deus jamais age com injustiça, como Jó dara a entender. Todavia, é preciso destacar algumas coisas sobre a fala de Eliú. Primeiramente, ele fala assim com seus amigos, assim como seus amigos erram a partir do princípio,
de que Jó havia cometido pecado, primeiramente, ele, assim como seus amigos, erra por partir do princípio que Jó tinha pecado. Eles fizeram um auto-julgamento da vida de Jó. Eles erraram aí. Em segundo lugar, ele exalta apenas a justiça de Deus e não diz nada acerca da misericórdia. Ali ele juntou com seus amigos, ao julgar Jó, ao fazer uma alta análise da vida de Jó por conta própria. Segundo lugar, ele exalta apenas a justiça de Deus. Ele coloca aqui que Deus estava sendo justo com Jó, que Jó alguma coisa tinha feito e que Deus estava... e ele não fala nada acerca da misericórdia. Para ele, o Altíssimo havia posto a justiça soberana acima do amor, que é um erro crasso. Deus, sem dúvida alguma, é justo, mas é grandioso, grandiosamente amoroso e misericordioso. Então, irmão, nós temos que entender uma coisa aqui para finalizar esse ponto aqui, de número 3, é assim, que Deus, ele é soberano. Deus, ele é soberano. Como disse aqui no livro, 31 vezes nesse livro de Jó, aparece a palavra todo-poderoso, mostrando Deus, deixando claro que Deus, ele é todo-poderoso mesmo. Então, o que acontece? Só que, porque Deus, ele é amoroso, Deus é soberano, ele é justo, mas Deus também, ele é misericordioso. Como eu disse ali, o amor de Deus e a sua justiça e a sua santidade, eles andam no mesmo nível. Deus não é mais justo para te punir mais do que te amar. E muito menos Deus é mais amor do que justiça. Não é porque Deus te ama que Deus vai deixar de corrigir, que Deus vai deixar de, às vezes, como foi colocado aqui, nem sempre, vamos deixar bem claro, nem sempre, o castigo, né, não é como o sofrimento, não é nada disso. Mas, muitas das vezes, a situação, a dor, ela vai vir sim como uma educação, como uma vara de correção. Lembra lá de Israel? Israel perante o povo lá da Babilônia? O povo, Jeremias falou para eles, Jeremias profetizou, Jeremias falou, entra pelo caminho, toma modo, toma princípio diante de Deus, porque não adianta vir agora, porque vai ser 70 anos de cativeiro, 70 anos, pois o meu servo Nabucodonosor, ele vai se levantar. E Deus usa então o sofrimento, a vergonha, a humilhação, para quê? Para corrigir aquele povo e trazer de volta para ele. Amém, meus queridos irmãos? Glória a Jesus. Então vamos ali. Não é porque Deus, ele é amor, que ele vai deixar de ser justo. E nem muito menos também, não é porque ele é justiça, que Deus vai deixar de ser amoroso. Quando há um arrependimento no nosso coração, quando nós nos voltamos para Deus, Deus, ele é poderoso para nos perdoar de todo pecado. Amém? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora vamos aqui para o tópico de número 3. Sofrimento como um instrumento pedagógico de Deus. O caráter pedagógico do sofrimento. Há uma diferença entre o pensamento teológico de Eliú e o de seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Acreditavam que o sofrimento de Jó era por causa de um pecado cometido por ele e a sua recusa em reconhecê-lo. Eles estavam piamente firmados na ideia de que Jó havia pecado, de que Jó havia cometido alguma coisa, né? E Deus e não queria reconhecê-lo. Eliú também crê dessa forma, mas ele vai mais além. Embora ele compreenda que durante a sua provação, Jó se comportou de forma pecaminosa. Olha só, Eliú introduz a ideia de que o sofrimento tem um caráter pedagógico. O caráter pedagógico do sofrimento, desta forma, o justo aprende com o sofrimento. O caráter pedagógico do sofrimento está na capacidade de fazer refletir e voltar a Deus. Então, fique aqui bem claro
essa situação para nós. O caráter pedagógico do sofrimento. Amém? Adorando a Deus na tormenta. No capítulo 36, do versículo 26, ele o afirma que Deus é grande e nós não compreendemos. Para ilustrar o argumento da grandeza de Deus, ele faz uma explanação sobre a ação de Deus nas estações do ano: outono, inverno, primavera e verão. O argumento de Eliú tem por objetivo demonstrar a grandeza do Deus Todo-Poderoso sobre a criação, como esse fato deve fazer com que Jó o reconheça como grande e o louve como tal. A fala de Eliú põe em destaque o argumento contraditório de Jó, que por um lado magnificava a majestade de Deus, mas que por outro lado murmurava contra ele. Nesse aspecto, Eliú acerta em mostrar que a adoração e a murmuração não podem coexistir, são atitudes excludentes. Ilustra de forma poética o pensamento do orador. É uma metáfora da situação do patriarca que, por meio da tormenta, em todo o seu impacto e estrondo, pode contemplar o caráter pedagógico do amor de Deus. Amém? Então fica bem claro aqui, irmão, que em meio à dificuldade, em meio à circunstância, seja ela merecida ou não, né, como nós dissemos, seja aquilo que nós plantamos e nós estamos colhendo algo que é ruim ou menos bom, né? Nem sempre, eu quero dizer bem claro para os irmãos, que a Bíblia diz assim, que Davi, ele pecou, ele foi falho, vamos dizer assim, ele falhou, ele pecou, Deus o perdoou, né? Porém, que a palavra de Deus foi que a espada jamais sairia da sua casa. Deus perdoa o homem. Deus, ele tem todo o prazer quando nós nos arrependemos verdadeiramente e nos voltamos para ele. A Bíblia fala que o coração contrito o Senhor não rejeita. O coração contrito é um coração arrependido verdadeiramente, né? E Deus, ele não rejeita. Mas eu quero te dizer que a consequência, ela há de vir. E quando nós estamos passando pela consequência, pelo momento difícil, por exemplo, no caso, igual eu estou dizendo de Davi, mesmo aqueles momentos em que a consequência devido ao seu pecado, Deus perdoou, mas depois um filho viola a filha, um irmão mata outro irmão, o irmão persegue ele, mas ele teve que continuar com o caráter de adorar a Deus. E ele coloca aqui uma coisa interessante: não há semelhança na murmuração, não pode coexistir. Nesse aspecto, a adoração e a murmuração não podem coexistir, elas não podem estar juntas. Você não pode ficar sofrendo se você tem consciência de que você pecou lá atrás, que você pediu perdão, Deus já te perdoou, mas se aquilo te trouxe uma consequência, não adianta murmurar agora, irmão. Que não foi o caso de Jó aqui. Eu quero só deixar aqui, elucidar isso, deixar bem em planos claros para o nosso entendimento. Mas a murmuração, em qualquer momento que seja causada por nós ou não causada por nós, a situação que nós estivermos vivenciando, nós temos que adorar a Deus em meio à tormenta. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Então, assim, nós vamos chegando aqui agora na conclusão, que diz assim: nós vimos nesta lição 3 aspectos da teologia de Eliú. Primeiramente, o jovem amigo defende o direito de Deus ficar em silêncio, mesmo quando achamos que ele deve falar. Acredita que Jó não consegue escutar a Deus devido ao seu orgulho. Entretanto, o equívoco de Eliú está no fato de associar o sofrimento de Jó ao pecado. Segundo, ele destaca que o Deus Todo-Poderoso tem o direito de ser soberano e, como tal, agir com justiça. Todavia, ele se equivoca em colocar essa soberania acima do amor. Mas
primeiramente, Deus ele é amor e finalmente ele vê isso no sofrimento, um papel pedagógico. Glória a Deus. Então, meus irmãos, essa foi a lição de hoje, aonde nós entendemos que Deus ele é soberano, que Deus ele é soberano, sempre será soberano, e que Deus ele se revela muitas das vezes para nós, seres humanos, para nós, homens, mulheres, e principalmente nós que temos um relacionamento com Deus através da sua palavra, através da sua igreja. Deus, esse momento de dor que você está passando, ou que eu possa passar, ou que nós podemos vir a passar, talvez não estamos passando agora, mas que em todo o momento de sofrimento, Deus, irmãos, ele sempre quer falar conosco. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós é que temos que abrir os nossos olhos. Os nossos sentidos espirituais têm que estar aguçados. Temos que estar sempre atentos. Se nós formos analisar aos versículos da Bíblia, aos livros da Bíblia, aos personagens da Bíblia, nós vamos ver que grandes pessoas do passado, grandes homens e mulheres do Antigo e do Novo Testamento, em momentos difíceis da sua vida, tiveram todas as oportunidades para se lamentar, para murmurar, para defamar a Deus, para não acreditar que Deus não estava com eles. Mas eu só veio uma aqui agora, eu só quero destacar um. José. A Bíblia fala que aquele rapaz foi levado para o Egito como escravo. E a Bíblia fala que quando ele entrou na casa de Potifar, mesmo como escravo, a Bíblia diz que Deus era com ele. Deus era com José. Quando José foi para o calabouço, a Bíblia fala que Deus era com José. Por todos os momentos da vida. Vamos acreditar nisso. Que ele é soberano e que Deus, no sofrimento, ele quer falar conosco. E vamos destacar também que a soberania de Deus não sobrepõe o amor de Deus. Amém, meus queridos irmãos?